Boa noite, telespectadores da TV News Canal 23. Estamos de novo com o nosso programa Telescópio, em parceria TV News Canal 23 e Ágora, Associação da Sociedade Civil em Defesa da Cidadania aqui da nossa cidade de Penápolis. O nosso programa de hoje terá como tema um assunto novo, uma novidade, mas que não é tão novo assim, que é coaching. Nós vamos falar sobre um processo que visa o aprimoramento pessoal, o aprimoramento empresarial, para que a pessoa vá se definindo melhor os seus caminhos e as suas metas, seus objetivos, e para isso a gente tem a pessoa que trabalha para ser o estimulador. O coach é técnico, seria o técnico do futebol, o técnico do time, aquele que vai descobrir, ajudar as pessoas a descobrir suas potencialidades, seus pontos fortes, ver onde estão suas fraquezas, ver os seus melhores caminhos. Em linhas gerais, a gente vai conversar sobre esse tema, é um tema bem interessante. Nós temos em Penápolis uma pessoa especializada nessa área, que é a Marisa Tonello, que tem mais de 30 anos de trabalho em recursos humanos, e ela foi se especializando nisso nos últimos anos, e hoje ela é uma coach, uma pessoa que dá esse tipo de consultoria pessoal, um trabalho muito mais personificado e que pode também ser feito para gestores de empresas. Ela vai bater um papo com a gente, explicar um pouquinho como é que isso aí funciona, e trouxe-me para participar da nossa mesa um coach, que seria um pupilo dela, uma pessoa que já está trabalhando há um certo tempo com essa atividade do coaching e vai mostrar na prática o que isso significou na sua performance pessoal e empresarial. Em linhas gerais, é esse o nosso tema de hoje, e a gente vai com isso trazer para a população de Penápolis e da região informações sobre essa metodologia de trabalho. Tá? Boa noite, Marisa, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, João, obrigado a vocês pelo convite. E eu vou começar então falar um pouco sobre a grafia primeiro. O coaching é o processo de trabalho, o coach é o profissional que trabalha com o processo, e o coachee, que está aqui comigo hoje representando o coachee, que é o Marcos, é a pessoa que vai ser trabalhada. Bom, mas antes de entrar diretamente nisso aqui, nós vamos ver aqui os restantes da mesa, o Edson Gereissati, que está aqui, que é o nosso debatedor, que vai questionar algumas coisinhas, é a pessoa que sempre pega os pontos importantes para questionar, para estimular o debate, e o nosso convidado especial, que é como coach hoje, que é o Marcos Camilo. Ele já participou aqui de programas anteriores, como membro da Ágora, e hoje ele vem aqui para mostrar mesmo como é que funciona, É o outro lado, você como a coaching e ele como coachee, Então a gente vai tentar trocar ideia, mas antes de você começar, eu queria cumprimentar também o Dr. Edson, agradecer por estar aqui presente, e vamos ver que nós vamos discutir sobre o tema, Vamos ver, é interessante porque é a primeira vez que eu ouço, mas vamos ver como é que a coach está trabalhando com coach. Marcos, obrigado por estar aqui conosco. Hoje você vai ser o entrevistado de segundo patamar. Tá bom? Bom, agora vamos começar. Explica para nós o que é então esse coaching. O que significa isso? Como é que foi criado? Como é que a coisa aconteceu? Como é que isso surgiu? O coach, ele tem algumas traduções diferentes. Ele tem a tradução no inglês, que é o treinador, e ele tem uma tradução anterior, que na Inglaterra ele era o cocheiro. Na verdade, ele surgiu lá em 1500, mais ou menos, como cocheiro, que era a pessoa que conduzia as outras pessoas de um lugar para o outro. Depois ele veio para os Estados Unidos, em mais ou menos 1970, 1980, na figura do treinador, do instrutor. E o lugar onde o coach atua mais fortemente, e há muitos anos, é realmente os Estados Unidos. No Brasil, ele está desde 1970, essa profissão, no Brasil não, nos Estados Unidos. E no Brasil, fortemente, há uns 3 anos. Ele é novo no Brasil. O
coaching é um processo de trabalho estruturado com metodologias que visam aumentar a performance da pessoa como um todo naquilo que ela precisa e não consegue sozinha. Por quê? Porque as pessoas normalmente têm crenças limitantes, têm inseguranças, têm bloqueios, têm medos e não conseguem usar todo o potencial que estão ali no seu interno. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marisa. O coaching seria usado, não sei, eu estive lendo alguma coisinha, parece que tem o coaching profissional, o coaching pessoal mesmo, para a pessoa mesmo ajudar a se encaminhar na sua vida particular, na sua vida familiar. São ações distintas ou é tudo uma coisa só? Como é que você... Não, são focos distintos. Focos distintos. Focos distintos. O que eu quero dizer com isso? Tem o life coaching, que é o coaching de vida, que é o pessoal a que você se refere, que surgiu aí em 1960, o life coaching. E o que ele busca? Ele busca resolver problemas pessoais dele. Quais? Vários. Tem de relacionamento, problemas de saúde, problemas emocionais, problemas de emagrecimento, problemas financeiros, enfim. Qualquer problema que ele tenha, que está travado, que ele não consegue desobstruir, ele não consegue alavancar sozinho, ele vai ter o auxílio do coach, que é o treinador dele, para lhe orientar, estimular, conseguir junto dele, apoiando e orientando, pegar o foco que ele precisa, aonde ele quer chegar, aonde ele está e para onde ele deseja ir, utilizando essas técnicas para que ele possa ter um despertamento interno, e quando isso acontece, cai na consciência e aí a pessoa decola. E esse é um momento muito intenso, muito bonito, porque a pessoa percebe que ela dá conta daquilo. Tudo aquilo que ela tinha travado, ela sente um desbloqueio, porque existe uma desconstrução de um modelo antigo para um modelo novo. Então, desconstrói um modelo em que eu, pessoa que está sendo trabalhada, considerava que eu não conseguiria alcançar aquilo. De repente, eu estou indo para um momento novo, modelo mental novo, aonde eu me sinto capaz, eu me empodero, eu me motivo e eu parto para a ação. Perfeito. Isso aí, Marisa, seria um trabalho... Tem alguma coisa a ver com o trabalho de psicoterapia? Vamos pegar agora uma área mais psicológica pessoal. Se você tem uma terapia tipo freudiana, clássica, no fundo é um tipo de coaching também, consideraria isso, porque a pessoa vai... O que faz o psicanalista? O psicanalista ele vai ajudar a pessoa a encontrar, naquela confusão, naquele emaranhado que está a cabeça dele, não se perdeu em conflitos pessoais, coisas não resolvidas, vai ajudar a pessoa a se enxergar e encontrar um norte para conseguir trabalhar melhor a sua vida. Seria um tipo de coaching também, fazendo uma associação? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver, porque o coaching, ele não é terapia, ele não é aconselhamento, porque ele não diz ao seu cliente o que ele deve fazer. O coaching é um treinamento, é uma tomada de consciência. O coaching, ele não tem a ver com terapia também, porque ele não trabalha com passado, ele trabalha com presente e futuro. Tá? Então é foco, ação e resultado. São os 3 movimentos intensos e pertinentes ao processo do coaching. Certo, a terapia vai lá para trás. A terapia trabalha o passado, vai buscar lá atrás o que aconteceu para ele poder entender aonde ele está, o que está acontecendo com ele, o porquê. E o coaching não, ele não trabalha nada de passado, é presente e futuro. Perfeito. Conta para nós, as pessoas falam em vários nichos, né? Seriam vários modos de atuação, né, do coaching. Explica para nós o que seria um nicho de coaching, só para... Os nichos de coaching são os relacionamentos, são carreiras. Qual carreira eu devo seguir? Ou eu estou seguindo essa carreira, não estou contente, para onde eu vou? Eu não sei, eu não tenho definido, não está claro para mim. Como é que eu vou conseguir definir que carreira eu quero seguir, que nova carreira eu vou seguir? Casamento, relacionamento,
emagrecimento, financeiro, profissional, lideranças, né? Como é que eu vou fazer os meus líderes na empresa terem compromisso real com a empresa, compromisso efetivo, porque se não houver tomada de consciência, não existe compromisso. Eu trabalho já há muitos anos na área de RH, né, sempre com pessoas, e o que podemos observar é que 84% dos treinamentos efetuados em empresa, estatisticamente, após 3 semanas, normalmente eles se perdem. Por quê? Não existe tomada de consciência. Existe um treinamento que é totalmente válido. O treinamento deve ser feito pelas empresas, sempre é crescimento. Treinamento e desenvolvimento é uma coisa que eu acredito muito, mas a partir do momento que o coach veio, o que conseguimos perceber? Se nós unirmos o treinamento mais o coaching, o resultado é perfeito. Por quê? Porque ele tem o treinamento, só que ele tem o acompanhamento do coach, e aí vem a tomada de consciência efetiva. O que quer dizer isso? Mudança de comportamento de fato. É porque nesses treinamentos acaba ficando, às vezes, aquela coisa vai esmorecendo, o comportamento antigo, que é uma cultura antiga, não muda, e a coisa vai sumindo. Se esvaziando. Vai se esvaziando. A gente conhece bem isso aí. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa, o Marcos depois ele vai pegar o depoimento dele, isso é mais para frente. Mas ainda sobre o coaching, você falou de relacionamentos, né? Então é uma pessoa que está enrolada com vários relacionamentos, ele pode procurar coaching para ajudar a resolver os problemas? Pode, desde que ele deseja essa mudança. A única coisa que é muito importante ter claro é que a pessoa, para ter resultado, ela precisa querer. Porque o coach, ele não vai dizer ao seu coach o que ele deve fazer. O coach, ele vai fazer a pessoa entender e perceber aonde ele quer chegar, aonde eu estou, aonde eu quero chegar e como é que eu vou fazer para chegar lá, quais estratégias eu vou usar, o que eu tenho que perceber, o que eu tenho que fazer diferente. Porque se nós fazemos alguma ação sempre da mesma maneira, a tendência é o quê? Nós termos sempre os mesmos resultados. Então, se nós queremos mudança, o que nós temos que fazer de diferente para realmente eu conseguir fazer a mudança que eu estou me propondo? O cliente do coaching seria quem que vai buscar esse tipo de trabalho? Seria aquela pessoa, vou tentar dar um exemplo assim, né? Uma pessoa que em qualquer ramo da sua vida, seja no ramo profissional, ramo familiar, uma empresa que ele tem que dirigir outras pessoas e não consegue realmente perceber seu resultado, não consegue fazer com que a coisa passe adiante, ele está com uma dificuldade, para dar um passo adiante e não sabe direito o que fazer. Então, no fundo, você não vai dar a receita porque você não tem a receita. Não. Você vai ajudar ele a organizar o pensamento dele. É isso. Eu vou ajudar, apoiar o coach ou o cliente a traçar as metas para atingir aquele objetivo. Tá? Então é importante isso, por quê? Porque se fosse uma receita de bolo, vamos chamar assim, não funcionaria tão bem, porque não existe tomada de consciência, volto a repetir. E isso é o mais importante, o despertamento que a pessoa tem, de perceber que aquilo que ele acreditava que era uma crença limitante, ele perceber e ele se empoderar, sentindo que ele pode realmente, aí não tem jeito, é só resultado. Então, o trabalho do coaching, ele é focado, e o reconhecimento do trabalho vem aonde? No resultado que a pessoa tem. Quais seriam os princípios mais importantes assim do coaching que você colocaria? Foco e resultado. Foco e resultado. Foco, ação e resultado. É o método FARM. Foco, ação e resultado. O tempo todo nós temos que conduzir o trabalho focado. Se a pessoa está trabalhando financeiro, o foco dela é financeiro. Então, a pessoa ou o coach, ele não deve, de jeito nenhum, durante o processo de coaching, perder o seu foco. Para isso é que tem sempre, durante as sessões, os encontros, sempre eu dou um to-do.
que é o fazer, que ele vai fazer em casa. É uma tarefa, vamos chamar assim. Por quê? Porque ele está lá digerindo tudo aquilo, pensando, organizando o seu pensamento também lá na sua casa e me trazendo para quê? Para que a gente junto não saia do foco. Então, se ele está no financeiro, o que ele não pode fazer? Gastar dinheiro se realmente ele não precisar, ele tem que estar com foco. Então, isso é muito, fica muito forte na cabeça de quem a gente trabalha no sentido positivo. Por quê? Se ele não tiver foco, ele não vai ter resultado. Se ele a todo momento se perder nas situações, não tem resultado. É por isso que é importante a condução do coach efetiva. O coach tem que ter uma escuta, a condução do coach, falei coach, desculpem. A condução do coach tem que ser de uma escuta ativa, efetiva em relação ao coach, porque é muito importante o coach saber ouvir efetivamente o seu coach. O que ele está querendo dizer, ou o que ele não disse, mas está implícito ali, o coach tem que ter muito feeling, muita sensibilidade, muita escutativa, muito interesse em conseguir ajudar o seu cliente a resolver de fato aquilo que ele está se propondo. Perfeito. Apesar de você ter dito ainda naquela hora que não tem nada a ver com a psicanálise trabalha para trás, mas como método, no fundo, tem alguma semelhança, né? Porque você tem que ouvir bastante, você não interfere muito, você vai dando algumas dicas quando a pessoa está perdendo um pouquinho o norte, você vai ajudar a pessoa a pensar, porque na terapia também você não vai deixar, não é o terapeuta que dá a solução, né? Ele tem que fazer a pessoa descobrir, tá certo que ele vai olhar lá para trás, uma busca no passado para tentar se enxergar e ver por que ele chegou aqui. Esse é o objetivo. Aqui não, é como é que eu faço para chegar lá. Né? Acho que você ajuda primeiro a definir bem o que a pessoa quer. Sim, então, a primeira... Eu sou perdido, né? Não saber o que quer na vida, né? Sim, mas para você chegar nisso, você tem que saber como ele foi até ali. Porque você vai ter que tentar mudar as atitudes dele e o foco dele. O primeiro encontro, a primeira sessão, eu chamo de levantamento do nível de satisfação atual da vida do coach. Então, nesse primeiro encontro, é que é levantado aquilo que a pessoa precisa e deseja trabalhar. Então, o que você está dizendo que tem alguma semelhança, só se a gente colocar, e aí é pertinente sim, existe uma semelhança, vamos dizer assim, de intenções, mas a forma de trabalho que é diferente, é o processo. Tá? E essa questão do passado que realmente não é trabalhado no coach. Mas existe o apoio também, existe essas outras questões sim. As empresas requisitam o coach para os seus funcionários? Para poder... Sim, hoje o coach, o executive coaching, ele está sendo muito procurado. Por quê? Porque as empresas, elas precisam de funcionários, de colaboradores comprometidos. E isso é uma coisa muito difícil de ser trabalhada. Então, o coach, ele veio para realmente ajudar os executivos a fazerem a sua gestão ali na empresa. Porque a partir do momento que eu tenho funcionários comprometidos, o meu trabalho, ele rende mais, o desempenho da empresa é maior, a motivação no trabalho é melhor, a alegria no trabalho é mais constante, porque eu tenho consciência de que aquilo que eu estou fazendo é o meu melhor, é melhor para a empresa, é melhor para uma cidade, é melhor para o estado, enfim, é melhor para todos. Se eu vou fazer alguma coisa, se eu me proponho a fazer alguma coisa, então que eu faça o meu melhor. Então o executivo, ele é bem focado na questão da liderança, principalmente, mas existe o trabalho do personal, do life coaching, com os próprios executivos que têm buscado muito. Por quê? Porque existe a necessidade
dele conseguir entender os seus colaboradores. Não adianta no só... caso empresarial, teria esse trabalho também de você, o grande gestor de uma empresa, ele tem todos os seus gestores subordinados, que é o primeiro escalão, né? Se ele conseguir fazer com que os gestores tenham um foco unificado, esse trabalho vai render muito mais. No popular, fazer eles vestirem a camisa. Vestir a camisa. Então, no fundo, você vai ajudar o pessoal a vestir a camisa. Como a palavra coach veio de técnico, é muito parecido com o técnico de futebol. Nós vemos o CAP que tem um bom resultado, uma boa performance, por quê? Porque todo mundo acabou vestindo a camisa. E você começa a ter todo mundo envolvido, porque há alguma coisa em comum. Pegando o exemplo do CAP, que eu acho que pega bem, né? Você pega um time de futebol do interior, cidade pequena, qual que é o objetivo de cada um tem? Uma pessoa que é um jogador de futebol numa cidade pequena, o que ele almeja na vida? Destaque, ser visto. Na hora que você conseguir que todos os 22 do elenco, mais os técnicos, todo mundo vejam isso aí como uma coisa uniforme, pois se todos nós passarmos a ser vistos... Todos tenham o mesmo foco. Ao fato de eu ser visto, ele também sendo visto, para nós todos é bom, porque nós vamos poder ter outras oportunidades pela frente, né? Profissionais, financeiras, tudo aparece, afetivas, lógico, destacou, tudo acontece na vida dele, tá indo. Se ficar um com o outro brigando por coisinhas miúdas, nenhum chega a nada, né? O time inteiro morre, ninguém chega a nada. Eu acho que serve um pouco como um paralelo para a gente entender o trabalho empresarial, né? Seria desse... O forte nos Estados Unidos era muito realmente o treinador de futebol. E o que, pegando esse gancho aí, que foi bem pertinente, é no sentido de que cada jogador ali, às vezes ele tem um objetivo pessoal, que eu quero realizar isso, eu quero... Mas se todos olharem no mesmo foco, qual é o foco? Nós vencermos esse campeonato, se o técnico deles conseguir fazer com que eles olhem no mesmo foco, não tem para ninguém. Né? Pode acontecer de não ter a vitória, não ganhar o campeonato? Pode, mas as pessoas, a equipe e o técnico vão sentir que cada um deu o seu melhor. E isso é que é importante. Então, o foco, ele é fundamental para tudo que a gente faz na vida. Quem não tem foco não chega a lugar nenhum. Se você não sabe para onde vai, você não vai para lugar nenhum. Vai se dar tiro para tudo quanto é lado. Exatamente. Vamos ouvir um pouco o Marquinho que está aqui. Podemos ouvi-lo agora? Podemos. O Marcos, ele é um coach, né? Ele é um aluno, ele seria um treinado. Ele já está... Então vamos ver, Marcos. E aí, conta para nós. Você procurou o coaching já faz quanto tempo? Foi o ano passado, no mês de setembro, agosto, setembro. Eu percebi que eu já me encontrava numa situação de uma necessidade de movimento. Eu sabia já quais eram os meus pontos fracos diante do meu trabalho, porque eu sou muito realizado no que eu faço. Então eu não via a minha empresa como uma empresa propriamente. Eu via como a realização do meu trabalho. Eu sou feliz, aqui está tudo bem, mas e aí? Eu tenho várias famílias, a empresa tem que crescer, ela tem que ter objetivos mais definidos. E eu já venho num outro caminhar desse autoconhecimento, que só para completar o que você falou, eu já sabia quais eram ali os meus grandes defeitos, de onde eles vieram e as minhas preocupações. Mas e daí? O que eu faço com isso agora? Para onde eu vou, por onde eu começo? Você estava bem, estudar o passado estava até... Estava até bacana, né? Olha, essa é a minha dificuldade, esse é meu defeito, isso veio por conta disso. As histórias passadas me trouxeram aqui e me deixaram algumas cicatrizes. Tudo bem, está tudo entendido, mas e aí? E lá na frente, né? O que eu faço? Aí eu procurei a Marisa e foi interessante que no primeiro dia ela faz o que eu falo que é uma pizza, né? Ela constrói uma pizza de você. Então ali eu vou me vendo em cada pedaço. E eu fui descobrindo exatamente qual que é o pedaço que eu estava deficitário. Eu olhava para aquele pedaço e falava assim, bom, aí nesse pedaço aqui estão as minhas maiores fraquezas, as minhas maiores vulnerabilidades. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tive que admitir, né, e expor aquelas fraquezas. Esse acho que é o primeiro desafio. É você olhar no seu técnico, né,
e falar, bom, eu posso confiar, essa é a minha vida, essas são as minhas dificuldades e por onde eu começo. Aí você vai construindo. E eu comecei por aquilo que eu tinha mais dificuldade. Eu detestava, olha só, números. Eu tinha medo de números, medo de fazer relatório, medo de saber, por exemplo, né, qual era o negativo exato, sabe? Aquelas coisas, eu falei, eu não vou ver esse negócio, isso aí só vai me dar dor de cabeça. Quero nem ver. Não quero nem ver, está indo e vamos lá, tudo errado. Aí eu me lembro que eu falei assim, bom, já diante dessa situação, o que eu vou fazer? Eu vou precisar encarar o troço. Ela me deu esse fazer, ó, você vai ter que fazer. Na próxima aula você vai ter que trazer soluções para isso aí, que você vai ter que se virar. Eu falei, ué, mas por onde eu começo? Aí eu fui para a internet, comecei a pesquisar alguns cursos, tal. Bom, de repente encontrei a Fundação Getúlio Vargas em Araçatuba. Liguei para lá, você falou, ó, já começou uma turma, faz 2 meses. Eu falei, bom, que aula que é? Ela falou, gestão de pessoas, a próxima. Eu falei, bom, eu gosto de gente, então eu vou assistir essa aula. Mas o que ela me informa? Alunos de 20 a 30 anos, recém-formados, administradores. Eu tenho 5.3 só na área de saúde e nunca tinha feito nada nesse sentido. Quer dizer, eu vou chegar num ambiente completamente diferente, que não é minha praia, sendo aluno, ouvindo e falando o que é isso, de onde vem isso, o que eu vou fazer. Mas enfim, fui, encarei, já estou no sexto, 7º mês, tenho passado nas minhas disciplinas, tenho aprendido, tive aula de contabilidade, né? Tive aula de finanças corporativas, né? De outros assuntos, enfim. Perdeu o medo do número? Perdi o medo do número, tranquilo, hoje eu faço questão. O número é só de 0 a 10, então exatamente. De 0 a 1, é 9. E aí você pode transformar esses números, isso é bacana. Você pode jogar para cá. Eles são teus amigos, você olha para eles. Exatamente, muito pelo contrário. Eles não são tão assim, difíceis de serem vistos, o que você pensava que fosse uma coisa complicada, não é. Isso está me levando a muitas mudanças. E olha como que ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Quantas coisas tinham acontecido e eu não tinha observado. Quando esse curso foi montado em Araçatuba, é de uma amiga de infância minha, a Adriana, que é proprietária das faculdades Koch, colega de infância. E nessa época, uns 7 anos atrás, ela montou esse curso e eu liguei para ela coincidentemente. Ela falou, vou estar aí. Eu falei, poxa, eu vou aí te ver. E fui lá, tá. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, você não quer fazer o curso? Eu te dou uma bolsa desse curso. Eu falei, eu não estou preparado, eu não gosto dessas coisas. Bom, passou. Aí cheguei lá para assim, fazer a minha matrícula, o funcionário dela chegou, o senhor é amigo da dona Adriana? Eu falei, eu sou, eu vim aqui há 7 anos. Não, peraí. Passou o fax para ela lá, tal, aliás, e-mail. Mandou um e-mail, ela, pelo amor de Deus, ele tem essa bolsa. Então, ainda fui privilegiado, olha só. Ganhei uma bolsa de um curso procuradíssimo. Também como é boa a tua fonte. A tua fonte te ajudou tanto que você teve até sorte. Não, sorte? Ganhei um curso que custa aí 15, 16 mil reais. Ganhei esse curso e que eu tinha ganho, não tinha nem entendido o que é. Por quê? Porque eu não estava no foco. Eu não tinha esse foco. Aí quando você vai começando a ter o foco. E aí começa em sala de aula, né? Você não tem problema você ser o mais velho da classe, as suas colocações são assim diferentes, pode ter um pouco mais de entendimento. Você vai só dar risada da gente que tem mais velho de vez em quando. Não tem problema, eu também dou risada deles. E a hora de expor, a gente, né, por uma experiência maior, você sabe se expor melhor, em provas escritas você consegue até bem. Olha, eu fazendo prova, tendo que estudar, tive que mudar a minha rotina. Eu acordo cedo, estudo todo dia 1 hora e estudo 2 horas à noite, senão eu não passo, porque são assuntos diferentes. E aí você vai, né? Essas são as mudanças. Se você não passar, perde a bolsa. É verdade. Corro o risco de perder a bolsa. Nós vamos continuar conversando sobre coaching, a nossa coaching aqui, o coaching do Landilários. Vamos conversar sobre o tema, vamos debater um pouquinho mais depois de comerciais. Então agora tem o faturamento da nossa startup. Até já. Bastante. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações,
canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Olá, amigos. Eu queria vir aqui trazer para vocês o novo programa que vai acontecer aqui no canal 23. É o Girlene Moreno Entrevista. Será todos os dias a partir das 18 horas e o início no dia 15 de maio. É o primeiro programa Girlene Moreno Entrevista. Vai trazer para vocês personalidades, pessoas importantes da cidade, que virá trazer tudo aquilo que você precisa saber. Eu espero por você, tá bom? O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Drogaria do Laranja. A drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200 ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$ 17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com estresse do dia a dia por apenas R$ 43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Bom, voltamos aqui para o nosso programa Telescópio de hoje. Estamos tratando de um tema diferente. Estamos aqui com uma coaching, certo? Coaching, né? Coaching. Você é coaching? É, coaching é um processo. Coaching é um processo, você é uma coaching. E ele é o coaching. Coaching. Só coaching, Ele é ele é o coaching, coaching. ele é Coaching. Você é a técnica, ele é um Isso. treinado. É. Treinadora? Ele é um cliente. Claro. Muito bem, treinador e treinado. E o coaching é um processo de treinamento, Isso. digamos assim, né? E a gente queria... como é que esse processo... A gente terminou o primeiro bloco, falamos um pouquinho da definição, né? E tivemos depoimento do Marcos, que estava fazendo esse processo do coaching desde o ano passado, de setembro, e mostrando que realmente a coisa
ajudou num ponto que ele até perdeu o medo dos números, que já é uma grande coisa, né? Caminhar sem medo de números. Mas, Marisa, como que a coisa funciona assim na prática? Eu vou pegar não o indivíduo. O indivíduo eu acho que está mais fácil. O indivíduo ele tem um monte de rumos na vida dele, a questão profissional. Eu, por exemplo, passei de um processo de coaching, eu fiz auto-coaching talvez, eu fui descobrir hoje isso. Eu passei uma tomada de decisão que aconteceu nos últimos 7 anos. Eu fui mudando minha vida em 7 anos. Uma decisão que eu fui tomando, eu tinha um norte, sabia o que eu queria e estou realmente atingindo o que eu queria nesse processo. Foi um processo lento, gradual, eu fui mudando. E isso saiu de uma atividade profissional que eu tinha, mudei totalmente minha perspectiva profissional, porque eu tinha um objetivo maior qual que era, estar mais perto da minha família e manter o meu nível de renda. Consegui chegar nisso, é o que eu queria, agora é continuar mantendo. Então foi um processo de auto-reflexão. Eu contar um depoimento aqui interessante, porque quando assumimos a prefeitura e o Dr. Edson, a gente estava num momento interessante, que era o fim da ditadura, né? Hoje se fala muito de informações que estão saindo de tudo quanto é lado. Naquele tempo lá não tinha informação nenhuma, nada. Nós tivemos um choque, aquele monte de restos apagados, não sabia nem o que estava acontecendo. Uma loucura. E a gestão pública, o Edson já tinha experiência, né? O Sr. Zé de Castilho Lima nos ajudou bastante nessa coisa de contabilidade, o Dr. Braulio Samarco ajudou muito na coisa legal, mas eu me sentia algum perdido. Totalmente, falei assim, e agora? O que eu faço? Eu lembro que eu falei uma vez para o Edson, eu falei assim, ganhei a eleição e agora? O que eu vou fazer? Porque eu tinha uma proposta política e transformar uma proposta política numa prática era uma coisa muito distante. É difícil, né? Eu não sei nem a ferramenta que eu tenho para acionar, não sei nem como mandar nesse monte de gente, não sei nem como fazer. E tinha que, ao mesmo tempo, fazer leis, mudar para a Câmara, era um processo extremamente complexo. E aí eu resolvi fazer um curso na Fiesp. Você vai lembrar disso, logo no primeiro ano de governo. Fazer um curso que teve para 20 empresários do estado de São Paulo, era sábado e domingo, era um curso voltado a preparar gestores. Na época não falava gestor, falava outro nome. Gestor é nome mais moderno, mas era um outro nome que falava. E era mais ou menos isso, era um treinamento de empresários. Então a gente foi, todo o processo era aprender o tal do planejamento estratégico, pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, como é que você faz a missão daquela empresa. No caso, a missão não era a empresa prefeitura, era a missão de um programa político de governo. Eu tenho que trabalhar em cima disso. Como é que eu transformo aquele programa político de governo, que todos os funcionários vistam a camisa daquele programa político de governo e toda a equipe trabalhe naquela direção e a gente consiga caminhar junto com o povo para fazer as transformações necessárias. E eu fui aprender. Fui lá, humilde, o pessoal dava risada no começo, falei, o que está fazendo um prefeito aqui no meio? Estava um empresário da Home, lá aquelas tornos, não sei mais o que, estavam da Embraer, estava um monte de empresas de grande porte, tudo, e um prefeito de Penápolis perdido lá no meio. Mas foi um processo extremamente interessante de aprendizagem. Eu estou contando isso aí tudo porque eu vejo, eu estou tomando conhecimento do coaching desde ontem, uma coisa de curtíssimo prazo. Eu vejo que tem alguma coisa a ver com esse processo. É um trabalho muito mais individualizado, mas ele é um processo onde a pessoa que treina, né, ela é uma facilitadora. Sim. Uma pessoa que vai facilitar e vai te conduzir. Para que a pessoa consiga enxergar o que quer e aí vai seguir o caminho. Então, e mais que enxergar, ela tem que conseguir perceber. Tem que despertar, tem que cair na consciência. Descobrir o que ela quer, o que eu quero, né? Esse é o grande, não só descobrir. Aí tem a descoberta, que é o despertamento, e vem depois as ações. Para onde eu vou, como eu chego lá. Aí você vai traçando metas. Nós vamos fazer um planejamento junto de ações. É um planejamento. Um planejamento de ações. Ele assumiu que ele pretende, mas não sabe. E você descobre. Você é uma facilitadora. Conduzindo a pessoa através de perguntas e sempre exigindo mais dele. Porque às vezes a pessoa ela se retrai. Ela mesmo não tem a consciência dele. Então eu vou estimulando com perguntas. Até falar,
mas espera aí, agora você me disse uma coisa muito importante, vamos retomar aqui nesse ponto. E aí eu faço os questionamentos e tem o momento do despertamento. Aí é que começa a traçar o objetivo para a ação. Vou perguntar um negócio bem assim, que fiquei com uma dúvida agora. Quando esse trabalho é feito para uma empresa, ele continua sendo individual? Ou você faz um trabalho em grupo de gestores? Como é que funciona? Tem momentos que são em grupo e tem momentos que são individuais. Tem que manter o individual, não tem jeito de abrir mão do trabalho individual. Não, pode ser que sim, depende de cada caso, tá? Não existe uma regra, mas o normal é você ter momentos em grupo e ter momentos individuais quando necessário. Tá? Mas funciona bastante para a liderança. As empresas que têm trabalhado com coaching têm conseguido resultados muito mais rápido. Quer dizer, agora aí, vamos supor que uma empresa X quer contratar o serviço. A primeira coisa que tem que ser feita teria que trabalhar o próprio dono da empresa para ver o que ele quer? Ou não? Ou ele já vem para eu quero isso. Trabalha com meus funcionários. Como é que funciona? Chama você e você faz entrevista de todos os funcionários que ele quer. Quer dizer, então você pega meu primeiro escalão e trabalhe com eles. Quer dizer, não será todos os funcionários, será o chefe de sessões, o chefe de departamentos. As pessoas de liderança. Os que vão conduzir as outras pessoas. Isso. Não adianta vai falar com o grupo todo. Não. Trabalhar com a liderança. Nós vamos trabalhar com as lideranças, mas o que acontece? Às vezes o executivo ele diz, olha, eu preciso disso. Essa é a visão dele. Então, vou ouvir, vou trabalhar ali, vou conseguir perceber, vou levar, vou questionar para realmente esgotar tudo para ver se realmente é aquilo que ele está buscando. Então você tem que fazer um trabalho com ele primeiro, você tem que conversar bem com ele para entender o que ele quer. Sim. Eu estou imaginando isso, porque senão não dá. Porque senão às vezes ele chega lá, ele tem, não, eu quero isso aqui, mas ele nem sabe direito. Às vezes ele nem sabe, às vezes ele não está conseguindo perceber efetivamente o que a empresa precisa. Ele tem o foco, a visão dele, mas nem sempre aquilo que ele está buscando é exatamente o que a empresa está precisando. Então a gente tem que conseguir fazer ele enxergar se realmente aquilo é o mais conveniente para aquilo que ele está se propondo a ter de resultado para a sua empresa. O foco dele por isso que é importante a condução. Eu vou colocar uma coisa assim, uma situação fictícia, que não é tão fictícia assim, que deve acontecer várias vezes. Vamos supor, eu sou o gestor de uma empresa X, um empreendimento aí, imobiliário, sei lá o quê. Eu tenho um empreendimento qualquer e tenho aí 20 subordinados chave, são as pessoas que fazem minhas vendas, fazem todo o processo que eu tenho para fazer minha empresa crescer, e o subordinado ali tem os corretores de imóveis, tem um monte de gente e tal. Então eu sou um grande bambambam de grandes empreendimentos imobiliários. Aí eu tenho uma visão, eu entendo que eu tenho que fazer um processo de incorporação de tais e tais e tais empreendimentos, eu quero que minha equipe fique afinada nisso e, vamos supor, contrato o seu serviço. Resumo da história. Você começa o trabalho e você começa a descobrir o subordinado a mim, o A, o B, o C, o D e o E, eles até têm uma certa uniformidade, só que a uniformidade deles é totalmente divergente da minha. Pode acontecer isso. Pode. Todo mundo está enxergando um caminho que é totalmente diferente daquele caminho que o chefe achava o melhor. Nesse caso, é possível, ou funciona assim também, de chegar e chamar o contratante para falar, olha, não tem uma conversa, tem que enxergar alguma coisa está errada. O que está acontecendo, a gente percebe que todos estão enxergando um caminho A e o caminho que você está enxergando é o B. Isso poderia acontecer? Ou não? Pode acontecer, mas não é bem. Essa fala não seria bem pertinente. Olha, aqui está errado, está vendo? Não é errado, não. Você está uma discordância, está tendo uma discordância de rumos. Isso. O que vai ser feito aí então? Nós vamos construir todos juntos um novo caminho. Tá? Aí vai ser colocado. Vamos supor que eu chegue numa empresa hoje e nós vamos trabalhar uma missão para a empresa. Então, vamos fazer um questionamento interno com a liderança, com o executivo e tal. O que é missão para você? Sim. O que é importante? Você faz uma tomada para depois junto você conseguir afinando até chegar no objetivo comum. Não, tudo bem.
Isso é o planejamento estratégico da empresa como um todo, né? Não, no caso da missão. Quando existe a discordância, o que vai ser feito? Você vai levar o executivo, você vai questionar até chegar no objetivo comum. Tem que chegar no consenso. Igual os liderados, porque podem haver concordâncias e divergências. Então, onde houver divergências, então aqui você está me dizendo que isso exatamente seria o melhor para a sua empresa. Baseado em que você está dizendo? Tem que aprofundar, você vai questionar. Baseado em que você está afirmando isso? Em que situações você percebeu que isso realmente é o fato? Como é que você pode pensar diferente? Existe uma possibilidade da gente pensar diferente? O que você consegue perceber se a gente pensasse de um outro jeito? Que outro jeito você sugere? E vai esgotando até chegar onde a gente precisa. Aonde eles desejam. Chegar no consenso. Chegar no consenso. Até tem uma coincidência de focos, né? Tem que estar todo mundo alinhado. Porque essa na empresa mesma pode direção. estar dentro com o equipamento que ela tem, ela pode estar num foco que os 9 ou 10 diretores com um foco igual podem conversar com o diretor e mudar o rumo da empresa com aquele equipamento. Vou dar mais um exemplo prático. Eu mexo agora com a questão da ergonomia. E às vezes uma empresa contrata meus serviços porque ela está recebendo multas. Isso. Ela não está preocupada. Está um pouco se lixando se o trabalhador tem dor nas costas, na perna, se vai travar, se vai morrer, se vai ficar tudo. Mais um, troca, manda embora, contrata outro, quer que se lasque. Mas aí ele tem que diminuir multa. Então ele fala, deixa eu contratar esse cara aí para ver se ele diminui minhas multas. Aí eu vou fazer um trabalho na empresa, eu tenho que preparar o pessoal, e aí envolve investimentos, mudança e aí começa a conflitar com as ordens que vêm do outro lado, do próprio dono da empresa. O dono da empresa ele quer o resultado dele, quer a produção, não sei o que. Aí de repente eu crio pausas, eu crio mudança de função, rodízio, eu faço não sei o que, eu começo a criar um monte de coisa que vai atrapalhar o chefão da produção, o capataz da produção, porque ainda as empresas modernizaram, mas ainda o estilo Taylor ainda de administração no chicote não está muito diferente não. Você bota cada um fazer sua função e pau na máquina, acelera a esteira, vamos que vamos. E aí você começa a ter esses conflitos. Então eu estou imaginando que às vezes é importante ter esse retorno para quem contratou o serviço, até para chegar e falar, meu amigo, o que você quer? Porque a coisa não está dando certo. Né? Existe uma ordem emanada na hierarquia e de repente você contratou alguma coisa que está fazendo um contrafluxo. Não sei se isso seria às vezes eu penso assim. Isso é um momento que o coaching ele trabalharia nesse processo. Né? Ou às vezes, por exemplo, você está fazendo o teu melhor dentro da sua visão. Sim. Mas às vezes você não está fazendo boas colocações para essas pessoas e estarem chamando ele para o seu lado, estabelecendo uma melhor linguagem com essa pessoa que está aí do seu lado, fazendo com que ele dissemine essas informações. De repente você fala, puxa vida, como é que eu vou chegar nesse sujeito e explicar que esse trabalho é importante, que lá na frente ele vai ganhar, sendo que ele só vê o imediatismo porque ele está diretamente ligado no proprietário da empresa, que está cobrando ele e ele é o braço direito. Então, de repente, pode ter uma situação que você faz um coaching para identificar quais as características desse sujeito, qual a melhor forma de linguagem que você vai estabelecer com ele, identificar o que é valor para ele, que são valores para você, estabelece uma nova linguagem, você vai ter um acesso maior, ele vai transmitir melhor para essa chefia e as suas ações vão andar. Mas aí, eu não sei se deu para entender, é um processo, não é tanto você vai estar caminhando numa direção contrária à vontade de quem do gestor, do dono da empresa. O dono ele não pensou nisso. Sim. Então é lógico que ele tem que ter um feedback para sentar e ver se é isso mesmo que ele quer. Porque se ele falar que é isso mesmo que ele quer, ele tem que dar a carta verde, e aí vai embora. Aí você vai ter. Quando você diz ver se é isso mesmo que ele quer, em que sentido? Se ele quer isso, ele quer esse resultado.
Se ele quer qual resultado, por exemplo? Sim, no caso específico, se ele quer da ergonomia. Se ele quer que você tenha uma boa condição ergonômica de trabalho. Então, você vai adequar. Se ele quer efetivamente a mudança, ou se ele só quer mais ou menos, ele quer só fazer uma gambiarrazinha porque está pegando, está tendo muita multa, não sei o que, não sei o que. É isso. Isso, tá. Isso tem que voltar para saber o que ele quer realmente, senão não dá para trabalhar. Mas aí tem que ser feito um trabalho de coaching com a conscientização mesmo. Ele tem que ver se é isso mesmo, porque senão não adianta nada, né? Se você tiver o chefe com uma visão e uma outra fonte divergente, isso acaba criando uma subversão. Uma barreira contra. Uma barreira contra uma coisa que esse não vai caminhar e esse não vai conseguir. Vai ficar atrapalhando um outro. Não, porque não tem a mesma direção. Vamos pôr um pouquinho de confusão. É bom. Numa empresa privada ou numa empresa pública? Privada, né? Privada, a maioria. Na privada não acontece muito. Não, na privada que tem mais de conflito. Acontece, mas é aí que está. Mas o patrão, o dono, é mais renitente, é mais teimoso, ele tem um foco diferente dos funcionários. Então, mas é que tá. Ele prefere dispensar um funcionário que não está de acordo com ele. E agora na empresa pública. Então, mas acho que é exatamente o contrário. Acho que é exatamente o contrário. Acho que na empresa privada. Vamos ver a solução. Na empresa privada, você tem o dono, ele sabe o que ele quer, ele acha que ele vai conseguir sempre o que ele quer, trocando aqueles que não estiverem pensando do jeito que ele pensa. E chega uma hora que ele dança, porque ele não tem como... Essa visão já está mudando. Mas eu não sinto isso como uma coisa muito forte ainda. Eu acredito que isso já mudou bastante, mudou do meu muito, ponto de vista. Não, mudou muito. E eu acredito que isso é perfeitamente possível de reverter. Não dá mais para ele achar que não, não dá. Não dá. Porque aquele tempo do manda quem pode, obedece quem tem juízo, já foi, já acabou. Então hoje precisa realmente conseguir agregar valor. Tem que chamar ele para vestir a camisa junto, senão não vai andar. Se você não tiver um parceiro do seu lado, você não consegue nada. Sozinho ninguém faz nada. Então se você não conseguir trazer todo mundo junto, e ele realmente sentir que aquilo é necessário, e ele precisa aí realmente de ter alguém que desperte nele esse lado do acreditar que isso é bom e não só fazer porque a lei me manda, porque senão eu tenho uma multa, esse lado de realmente como é que eu vou fazer ele acreditar que isso é bom. Tem que ser feito um trabalho. A minha empresa ela tem 20 anos. Eu acho que há 19 anos e meio, todo mês quando eu ia pagar o contador, eu falava, puxa vida, estou pagando esse contador. É um funcionário dentro da empresa. Para que me serve esse contador? Não serve para nada. Hoje, eu ligo para ele e falo, olha, preciso de um plano de contas para melhorar a visão que eu tenho da minha empresa. Hoje ele é meu parceiro. Hoje, eu consigo discutir com ele, sentar, me fazer entender, entendo o que ele está querendo mostrar para mim, tomamos decisões juntos. Hoje é meu parceiro. É um cara de vital importância para dentro da empresa. Ele está me ensinando a traduzir os números que estão ali. Então hoje, eu disse para ele esses dias, hoje é um cheque que eu faço com prazer, porque hoje eu vejo retorno, porque hoje você está do meu lado. E às vezes a gente não, sabe, você paga o sujeito, aquela coisa meio amarrenta, você quer mandar o cheque, não quer nem ver por quê. O sujeito só te manda o quê para você pagar? Guia de imposto, né? Ele só me manda guia de imposto, que benefício que ele traz para mim? A partir do momento que você começa a fazer essa leitura e ver nele como um parceiro, e ele tem informações para uma empresa, vital para a sua empresa, e aí você pode trazer ele mais junto. Mas quando que vai mudar isso? Quando você muda, porque sempre teve lá a disposição. A percepção hoje é diferente, totalmente diferente. Isso então, aí eu concordo, mas está mudando muito, as empresas estão modificando bastante. Isso que eu falei, esse exemplo da economia, hoje a gente usa uma outra estratégia. Antes de, quando alguém contrata, eu tenho uma reunião longa com o dono da empresa, para mostrar o que a gente se propõe a fazer, para ele entender direito o que ele vai fazer. Porque eu não vou diminuir multas, que eu não vou diminuir os índices de acidente de trabalho. Não, eu vou deixar ele camuflado, não vai ter nada mais camuflado. Eu quero que apareçam todos os acidentes de trabalho.
Eu quero enxergar todos os problemas da empresa. Porque enquanto ficar camuflado, você não tem como intervir. Então, num primeiro momento, vai piorar tudo. Vou puxar a sujeira debaixo do tapete para a gente poder enxergar tudo, e aí nós vamos começar a trabalhar para corrigir os erros. Então, com esse foco, que eu tive, minha formação foi com o professor Hudson lá em Belo Horizonte, ele é muito bom nessa área de planejamento, onde ele fala que a grande estratégia é você começar pela ponta do iceberg. Sim. Não tem como, você só pode chegar numa empresa se você tiver quem vestir a camisa daquela tua proposta, tem que ser o dono. Se ele não tiver essa vontade, você vai estar trabalhando de uma maneira da trombada de todo jeito, porque vai vir ordem contrária. Você tem que ter o dono vestindo a camisa e falar, não, é isso que eu quero, então vamos para frente. Aí a coisa vai, a coisa acontece. A gestão de pessoas hoje nessa área organizacional é primordial para qualquer empresa que se vê nesse mercado de grandes transformações. E muito embora as maiores transformações, elas estão ligadas ao dono da empresa. Muitas vezes o funcionário está ali até esperando uma nova linguagem, um novo posicionamento, uma nova forma de colaborar quanto à gestão. Mas o grande problema é você, é o dono da empresa, o seu ego, que não quer mudar. Então hoje, em vez de você mandar o dono da empresa para terapia, você pode mandar ele fazer um coaching. Pelo menos ele vai sentir que não é tão terapêutico, porque quando você fala terapia, eles têm essa dificuldade. Muitos empresários têm personal coach. Personal coach, ele é o personal dele, a pessoa dele para poder ajudar. Mas isso já mudou muito. Porque hoje não é só a empresa que escolhe o funcionário também escolhe a empresa. É outra visão, é outro mundo, é outra era. E esses empresários, eles já perceberam que a mudança é necessária. E quem não percebeu, ele vai ser obrigado a perceber, porque não tem como você se manter alheio a tudo. O mundo muda cada dia. A nossa vida é uma melhoria contínua. Se você não buscar melhorar, você fica para trás, você morre. Então não adianta querer ter mais essa visão. É por isso que está existindo muitas fusões, muitas coisas. Por quê? As empresas vão sendo incorporadas pelas grandes empresas, que vão lá, contratam executivos, profissionais que estão lá efetivamente para trabalhar, que são bem preparados, porque o mundo exige isso, as empresas exigem isso. A empresa precisa do quê? De resultado. Resultado você tem através de quê? De pessoas. As pessoas têm que estar como? Comprometidas. E, acima de tudo, todo o objetivo da empresa tem que estar voltado ao cliente que ele tem que atender. Claro. E não é só os externos, são os internos também. Que é toda a equipe. E uma outra coisa também, não é porque a empresa vende uma história positiva, quantas empresas com 100 anos, 90 anos fecharam as portas. Com certeza. Se não se enquadrar no momento, não funciona mais. Não vai mais. Nós vamos ter que ter mais um intervalo comercial, mas antes do intervalo, gente, olha só o cenário maravilhoso que estou aqui atrás. Mudou, o Nazir está desmilinguindo de tanto trabalhar para construir uma nova proposta de cenário que vai ficar mais trepidando, vai ficar mais rodando nas nossas costas. Ninguém mais vai ficar tendo... Porque ele ouve os seus clientes. vai ter risco de convulsões por causa daquela... Nós estamos avançando enormemente, está aí. E nós estamos com facilidade de acesso e tudo mais, cada dia melhor nosso telescópio, isso graças ao trabalho e à dedicação do Nazir, voltado aos seus clientes e aos nossos colaboradores que trabalhamos junto com ele. Obrigado, Nazir. Tá bom, vamos lá no intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve
tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Olá, amigos. Eu queria vir aqui trazer para vocês o novo programa que vai acontecer aqui no canal 23. É o Girlene Moreno Entrevista. Será todos os dias a partir das 18 horas e o início no dia 15 de maio. É o primeiro programa Girlene Moreno Entrevista. Vai trazer para vocês personalidades, pessoas importantes da cidade que virá trazer tudo aquilo que você precisa saber. Eu espero por você, tá bom? O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Drogaria do Laranja, a drogaria da família completa 20 anos e quem ganhou o presente é você. Além de perfumarias e genéricos, temos ainda remédios gratuitos pelo programa da Farmácia Popular do Brasil. E olha só, que presentão de aniversário especial a Drogaria do Laranja preparou para você. Sabonete íntimo Dermacite 200ml nas fragrâncias Delicata e Femina por apenas R$ 17,90 à vista cada. Complexo vitamínico Farmaton com 30 cápsulas para você que anda meio cansado, desanimado, com o estresse do dia a dia por apenas R$ 43,90 à vista cada. E tem mais, 3 lojas para melhor atender você. Avenida Ossim 150, Avenida Luiz Osório 495 e Avenida Antônio Veronese 521A. Quer mais? Disque Remédios 24 horas. Ligou, chegou, das 7 da manhã até a meia-noite. 3652-3016. Drogaria do Laranja. O nosso presente é ter você aqui. Brasil, unido contra a dengue. O combate à dengue já começou. As chuvas e o calor estão aí e não vamos facilitar para o mosquito. Dê uma geral na sua casa e mobilize seus parentes e vizinhos. Dengue mata, mas com medidas simples podemos evitar a doença. O combate não pode parar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Estamos voltando então com o nosso último bloco do telescópio de hoje, de novo cenário, certo? E nós estamos aqui tratando de coaching, que é o método de você trabalhar pessoas, equipes, né, gestores, lideranças, para que quem for o trabalhado, né, ele consiga saber realmente o que quer, saber quais os caminhos colocados, e tenha referências, tem um norte, tem uma direção. Então o coaching é um processo de treinamento pessoal dentro de uma equipe ou individualmente, né, para que se encontrem os caminhos, que a pessoa mesmo sabe quais são as mais corretas, e o processo é de treinamento, de ajuda, de auxílio nesse ponto, né. Nós vamos ter agora, nesse bloco, nossa convidada de hoje é a Marisa Tonello, né, vocês estão acompanhando o nosso debate, e ela é uma coach, que trabalha com essa metodologia tanto para pessoas como para empresas, né, aqui na nossa cidade e na nossa região. Nós vamos ter agora um depoimento de uma pessoa que também foi uma coach, uma treinada, que é uma gerente do banco aqui da cidade, todo mundo conhece, a Marli. Vamos ver a gravação do depoimento dela sobre
o trabalho feito até agora com essa metodologia. Vamos lá. Boa noite, amigos telespectadores do programa Telescópio. Boa noite, Dr. João Delia e a todos os convidados. Estamos aqui hoje com a dona Marli Brandão e ela é bancária e exerce a função de gerente de algumas agências do Banco do Brasil. Boa noite, Marli. Tudo bem com você? Tudo bem. Marli, eu vou fazer algumas perguntas para você. Como o processo de coaching contribui para a sua vida como um todo? Coaching, eu ouvi dele num curso que eu fiz na época da nossa Caixa, e agora com a Marisa, exercendo o coaching aqui em Penápolis, para mim o coaching me ajudou a focar o que eu preciso, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Ok. E qual o maior benefício pessoal ou profissional conquistado até hoje? Profissionalmente, para mim foi muito bom, porque nessa mudança de nossa Caixa para o Banco do Brasil, eu ficava muito ligada à nossa Caixa e comparando as duas empresas. E o coaching me ajudou a focar essa mudança de uma forma diferente, a ver o Banco do Brasil e esquecer a nossa Caixa, porque agora eu tenho que ver Banco do Brasil somente. Então me ajudou muito a exercer a minha função como gerente, como Banco do Brasil, nas normas do Banco do Brasil, dos moldes do Banco do Brasil. E pessoalmente foi muito bom também, porque como a gente tem muitas coisas para fazer, eu foquei o que eu precisava. Esse ano, por exemplo, eu precisava focar muito a viagem da minha filha, né? A pós-graduação da minha filha. Então eu precisava enquadrar, direcionar para a minha parte financeira para isso. Okay. Então eu fui fazendo algumas adequações na minha vida particular, financeira, para poder direcionar para isso. Então é uma ajuda para um foco, você se foca melhor para aquilo que você quer fazer. Entendi. E as pessoas que convivem com você, assim, perceberam alguma mudança de atitude no seu dia a dia? Sim, meu marido percebeu as mudanças que eu fiz na minha casa, nas minhas filhas, e no banco também meu gerente percebeu algumas mudanças que eu tive de comportamento, de atitudes, né? Com relação a algumas coisas que iam acontecendo no dia a dia, e foi muito bom. E você gostaria de recomendar o coaching assim para os seus amigos e empresas assim? Sim, eu indico, porque normalmente as pessoas não são muito disciplinadas para aquilo que elas querem. E o coaching é uma profissional como se fosse assim uma psicóloga. A psicóloga te ajuda a te organizar emocionalmente, vamos dizer assim. E o coach te ajuda a equilibrar o foco que você quer dirigir a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Então é muito bom, vale a pena fazer, é um investimento muito bom. Para mim está sendo ótimo. Muito obrigado, Marli. A Marli Brandão esteve aqui conosco, e uma boa noite para o Dr. João Delia, e um abraço também para o Dr. Edson Gereissati e os convidados da mesa aí, e até mais. Bom, voltamos ao programa de entrevista da Marli, que não pôde comparecer aqui ao vivo, mas foi hoje à tarde, ela deu essa entrevista. A gente vê mais um depoimento, e ficou muito claro, né, o depoimento dela, né, onde ela tem um problema profissional, uma crise, um fato novo. É muito comum isso, né? Quando incorpora uma empresa com a outra, muda a gestão de uma empresa, você está lá no meio, você não sabe o que faz. É até aquela história, eu estava vestindo aquela camisa, agora não serve mais, eu tenho que vestir outra camisa, como é que eu faço com tudo aquilo que eu guardei, eu jogo fora? Então você tem que se desfazer e focar naquilo. Se você ficar perdendo tempo pensando naquilo lá, você não vai caminhar. E ela estava em conflito, e o pessoal vive conflitos nesse momento, né? E eu acho que isso aí é até frequente. Eu até gostaria de lembrar, ouvindo o depoimento dela, eu já em outro processo, né, delícias, tal, que a gente vai fazendo na vida, eu encontrei pessoas que tiveram problemas psicológicos sérios, psiquiátricos até, no processo de incorporação do Banespa pelo Santander. Que aconteceu um monte de problema. O pessoal, assim, a coisa veio muito de cima para baixo. Adoeceram. E muita gente adoeceu, porque a pessoa, como é que eu faço? Ficou nessa coisa. Se tivesse uma coach nessa hora trabalhando junto, talvez ajudasse esse processo para a pessoa focar.
o caminho mais correto, né? Seria isso. Deixar de sofrer, né? Por Deixar de causa da sofrer. mudança e ver como é que eu posso me realizar, adequar continuar me realizando Eu dessa parei para um banco oficial, estatal, passar para o Santander, um banco internacional. Foi uma mudança muito mais radical do que Quer aqui dizer, Banco do Brasil e Caixa. Acabou, vamos dizer, não é isso, não tinha, porque eu era um banco bom, o Banco do Estado, mas era um banco de moleza, né? Chegou o Santander, o espanhol chegou aí e apertou todo mundo, mudou tudo, aí deu um circo-tipo em todo mundo, né? Você sabe, João, problema. eu tenho uma história que dá para ver como foi a mudança, né? Sempre quando eu saía de viagem com os meus filhos, era assim, vamos viajar? Vamos. Pai, para onde nós vamos? Nós vamos para um lugar bacana, nós vamos chegar lá, você vai ver, a gente olha o lugar, vê se pode ficar ali, vê se pode ficar lá, aquele que der certo a gente fica, vamos lá. Bom, aí esses dias eu falei, bom, nós vamos viajar, nós três, então tá, para onde nós vamos? Eu já fiz o roteiro. Vamos para tal cidadezinha aqui em Brotas, tal hotel, já verifiquei o hotel, já entrei já na internet, vi a fotografia de onde eu ia ficar, numa pousada, liguei, negociei tudo, entrei lá naquele sem parar, fiz o roteiro da viagem, porque eu ia para uma outra cidade, de lá ia para outra, tudo programado. Os meus filhos olharam para o pai, você é você mesmo? Eu falei, por quê? Nós nunca viajamos desse jeito. Pai, então, não, vamos almoçar então. Não vai ter nenhum improviso, não vamos passar fome, não vamos dormir na praça. Como é que eu sei desse jeito? Porque eu tinha um foco, porque eu sabia onde eu queria, porque eu podia ter acessos, e por que eu não podia fazer isso? Por que tinha que ficar gastando energia. De uma outra... Nossa, você gasta muita energia. Você chega no lugar, não deu certo, os filhos olham para tua cara e falam assim, pai, e agora? Poxa, mas eu achava que, pai, mas não é mais isso, então hoje não. Tudo já visto, programado. Aí você não entra mais no achava isso, você já vai com as coisas programadas. E é outra viagem. Mais tranquilo, você curte tem mais melhor. tempo, você curte. Você aí eles falavam assim, pai, mas viagem. o que você fez? Eu falei, agora eu fiz uma coisa bacana. Vocês vão fazer rapel e eu vou ficar observando. Mas naquela cachoeira desse tamanho, eu falei, isso é pra vocês, não é pra mim. Pra mim vai ser outra coisa. Você não pode se sentir obrigado, né? Às vezes você faz isso aí mesmo. Você se sente obrigado a fazer a coisa, já que você está no negócio. Mas não. Você fala, não, isso aí eu não vou fazer. São as escolhas. São as escolhas. São as escolhas. A nossa vida é feita de escolhas, né? São as pequenas mudanças. Você vai escolhendo o que é a prioridade, como é que você vai trabalhar. Então deu para perceber bem isso, o depoimento dela, agora o depoimento também do Bate, ficou mais claro mesmo, né? Citando um fato. E o dela também focou na vida particular, tem um objetivo, a filha dela, eu quero isso aqui, eu vou conseguir. E consegue, né? E consegue. Com isso certeza. aí a gente... teve um tempo, até eu vou falar de um assunto paralelo, mas que saiu um livro que vendeu para algum, que era o tal do Segredo. Que ele vendia mais ou menos uma coisa disso. Não é a mesma coisa, mas lembra, porque você teria que focar. Ao você focar, você teria o resultado. Se você não focar, você não vai ter resultado nenhum. Eu também acho que com certeza você não vai ter o resultado. É absoluta certeza, mas você vai conseguir o máximo se você estiver trabalhando nessa direção. Com certeza. Então essa metodologia de trabalho, essa técnica, ela ajuda realmente a pessoa a se encontrar e é um processo de treinamento na prática, né? Exatamente. Isso que eu... Focando, agindo e colhendo os resultados. Foco, ação e resultado. Eu quero também colocar aqui alguma coisa para reflexão só. Que, tipo assim, quais são os projetos, né? Estou falando agora para os telespectadores, né? E para a nossa mesa também. Quais são os projetos abandonados na sua vida, né? Por medos, por angústias, por inseguranças. Então, o que você deixou de fazer por algum impedimento seu interno? Por alguma crença, por qualquer coisa, qualquer impedimento que você tenha tido, né? Quais são os projetos que você abandonou na sua vida? Porque a nossa vida ela é feita de obras. A gente pode construir a nossa vida. Então vamos dar uma pensadinha nisso e vamos pensar o que eu deixei para trás, porque eu não consegui realizar, mas eu ainda continuo pensando em
realizar. Eu sofri por não ter realizado isso, eu sofro, eu gostaria. Sofre dia após dia, fica sofrendo, gostaria. aquela coisa assim, por que eu não fiz, por que eu não fiz? Então, eu quero deixar essa fala no sentido de que é possível você realizar aquilo que você se propõe, desde que você queira e você se comprometa, é possível. Então, para deixar aqui um pensamento, o que você deixou de realizar? Então, busque aí, dentro de você, para que você possa se sentir realmente esse desejo ainda, e a luta, e buscar, para conseguir o resultado que você precisa. Vou pegar uma deixa aqui do Nazir. Isso também vale, se for pensar no momento atual, sobre no processo político de sucessão, né? Não só nesse nosso município, mas em todos os municípios brasileiros. O candidato que se propuser, ou o partido, como seria o candidato, seria o partido, que ele sabe o que ele quer, que ele tem um programa, que ele tem uma proposta, que ele sabe como atingir, que ele conhece a realidade atual e sabe como transformar, que ele procura ter o máximo de conhecimento disso tudo para apresentar um projeto, conhece qual que é a vontade do povo, tenta absorver melhor a vontade do povo, ele vai estar treinado para atingir seu objetivo. O processo de coaching ajudaria a ganhar uma eleição também. Também, com certeza. Mas tem uma coisa que é importante, porque o conhecimento é uma coisa muito importante na sua vida, que nem o João está colocando. Ele conhece, ele sabe, ele tem um programa, mas muitas coisas a gente conhece, mas a gente não coloca em prática. Então, conhecer, saber e não fazer é ainda não saber. É ainda não saber. Então, tem que colocar realmente em ação, porque muitos projetos, muitos planejamentos não saem da gaveta. Então, que realmente os políticos possam realmente conseguir realizar aquilo que a população precisa, aquilo que a nossa cidade precisa. Para saber o que fazer, ele tem que conhecer bem a realidade. Sim. Ele tem que saber quais são as necessidades, ele tem que ouvir, saber as necessidades. E em cima de conhecer a realidade, saber a necessidade, ele tem que traçar um projeto. E tem que mostrar que ele é capaz de fazer esse projeto. E tem que demonstrar na prática que ele é capaz, para ganhar credibilidade. Exatamente. Aí ele vai se fortalecer e vai levar adiante. O segredo é esse. Para quem quiser ganhar a eleição, senhores candidatos. É o segredo. Agora, essa coisa de ficar falando abobrinha, repetindo sempre a mesma coisa, eu vou ajudar todo mundo, dar tapinha nas costas de todo mundo, nunca é eleição de jeito nenhum. E eu acho engraçado porque a eleição acaba focando nas pessoas e não nos projetos, né? Quais são os projetos desses candidatos? Hoje você só fica só nas pessoas, que fulano fala bem, então ele pode ser um bom candidato. Fulano tem menos rejeição, então pode ser um bom candidato. Mas ninguém fala, olha, fulano tem um bom projeto, esse cara conhece a realidade da cidade, ele presta serviço para a comunidade. O que está sendo vendido ainda, uma política atrasada, que é a política brasileira, é aquela coisa de você estar vendendo uma imagem só, daquele que seria, no fundo, o que o povo vai buscar? Um cara mais acessível, que pode ser com isso uma possibilidade de resolver o seu problema. O mais antipático com certeza não ganha. Um compadrio, né? Mais de compadrio, é antigo ainda. É antigo. Mas tende a se modernizar. Os grandes centros já não dá mais para ser assim. Programa. O pessoal já está em cima de projeto, proposta, tem que ser realizável, o povo já está cobrando mais. Mas cidades menores ainda vai uma coisa do compadrio, de tapinha nas costas, de sorriso daqui e dali, de comportamento, de acessibilidade, vai buscando isso aí como uma primeiro, é a escolha que faz. Esse aqui é mais acessível, esse aqui é menos acessível, vou escolher quem? O mais acessível. Pelo menos esse cara eu consigo chegar, o outro não chega. Mas se você tem um diferencial em projetos, em propostas, em viabilidade, saber o que o povo quer, escutar melhor, você vai ter um candidato com muito mais possibilidade. Com certeza. Tá bom? Nós estamos encerrando o nosso bate-papo de hoje. Acho que deu para transmitir bem o que é o coaching, deu um monte de exemplos em tudo quanto é lugar daí, né? Deu para falar. Os depoimentos foram muito importantes. O Marcos, muito obrigado pessoalmente. A Maria te agradece que indiretamente participou, veio aqui dar sua entrevista, ajudou muito. Né? E a gente agradece
muito a sua dedicação, de ter vindo aqui, de ter mandado material para a gente, disponibilizado, de ter transmitido, acho que ficou muito claro para o nosso telespectador o que é o coaching e como é que a coisa acontece. Eu passo a palavra para as suas considerações finais, aí, para dar o fecho. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade, espero ter contribuído de forma, pelo menos a me fazer entender como é que funciona esse processo, e quem quiser mais esclarecimentos eu estou à disposição. E eu acho que quem precisa de coach hoje? Todo mundo. Eu, você, eles, todos nós. Porque todos nós temos muitas coisas a melhorar. E o que mais a gente quer da vida é ser feliz. Então como é que eu vou conseguir ser feliz? Me realizando. No quê? Naquilo que eu desejo, naquilo que eu busco, naquilo que eu acredito. Então boa noite a todos, muito obrigado pela atenção. Doutor Edson, seu comentário final sobre isso? Foi bom, foi uma boa aula, e os problemas têm que ser vencidos. Isso. Não existe nada que não tenha problema, não tenha obstáculo. Isso mesmo. E tem que transpor esses obstáculos para fazer a vida ser melhor um pouco. E desejo uma boa noite a todos os nossos telespectadores e a Marli também. Obrigada. Marisa, né? Marisa. Esteve aqui conosco. Marcos. Só quero completar que os maiores obstáculos nós que criamos a nossa mente. Né? Então, os maiores obstáculos eles estão dentro da gente. Então, quando a gente encontra alguns obstáculos fora, nós temos que ter inteligência para estar, né, driblando, aprendendo com ele, tornando esses obstáculos os nossos mestres verdadeiros. Eu penso que é isso que o coaching pode fazer com cada um. Obrigado também. Eu acho que isso aí é a dica, né? É que falar que a vida não vai ter problemas é bobagem. A vida tem problemas. E o ruim é quando você fica preso no problema e não dá um passo. Você não vai para lugar nenhum. Você não sai do lugar. Não sai do lugar, fica empacado. E você às vezes precisa de um auxílio para ajudar a desempacar. Desempacar e descobrir que se aqui tem um obstáculo, você pode dar uma contornada nele e vai para outro caminho que é muito melhor. Ficar toda hora batendo na parede. Por que eu vou querer passar por aqui se aqui não tem porta? Se der para passar por cima, passa. Passa. Se não dá, eu passo do lado, eu vou achar um jeito. Então, às vezes, conseguir enxergar o caminho novo. Eu tenho que achar o caminho novo. Se alguma pessoa pode me ajudar para isso, por que não buscar essa pessoa para me ajudar? Eu vou ficar anos e mais anos da minha vida dando cabeçada numa parede sem passar para lugar nenhum. Então fica essa mensagem para todos os telespectadores. E felicidade a gente constrói no dia a dia. Felicidade é superar desafios. Felicidade não existe como uma coisa estática. Felicidade é um processo dinâmico de busca, de conquista, de superação. A gente vai tendo isso na vida, no dia a dia. Obrigado a todos, mais uma vez fechando. Muito obrigado, Marisa. E obrigado aos telespectadores por terem nos aturado até agora. Até a semana que vem com mais um programa Telescópio.